Dia da África. É um dia para reflexões, ok? Temos que refletir se o continente atualmente responde às nossas expectativas, se o continente atualmente responde aos objetivos que conduziram às guerras anticoloniais e se a África de hoje corresponde àquilo que foram as independências, né? Porque o povo africano buscou a independência como um meio para poder desenvolver-se. Buscou na independência uma ponte entre a sua condição e a soberania, a questão de controle sobre o seu próprio destino para decidir o seu lugar no mundo. As independências foram basicamente isso. Mas agora a pergunta é, envolvido quase 50 anos, será que as independências atingiram os objetivos que foram programados por aqueles que deram o seu sangue, lutaram para que essa mesma independência se efetivasse? Primeira pergunta. A outra pergunta é, será que a África de hoje reflete a África que os africanos esperam? O que é que a juventude africana deve esperar de África? Portanto, estas são algumas das muitas perguntas que é necessário. Deixa-me ver aqui o áudio. Deixa-me ver. Está muito baixo. O áudio está muito baixo. Deixa-me ver aqui o áudio. Deixa-me ver aqui rapidamente o áudio. Só um minuto. E vivendo, meu mano, obrigado pela presença. Obrigado. Meu mano, posso te chamar rapidamente aqui no live? Responda-me só. Deixa-me ver o áudio. Vou ver já o áudio, vou ver a questão do áudio. Deixa-me ver onde é que eu vejo. Agora conseguem me ouvir melhor? Estão a me ouvir melhor agora? O áudio está melhor agora? Eu quero saber de vocês se o áudio está melhor. Ok, boas. Assim está melhor. Muito bem. Então, esta aqui é uma live que nós vamos aqui conversar, né? Obrigado, Flaviano. Orlando Miller, muito obrigado pela presença. Daniel Dovala, muito obrigado pela presença também. Guilherme Luemba aqui, meu camba, meu irmão de cabinda, aquele abraço forte. E vamos lá conversar. Eu acho que nós, enquanto jovens, nós precisamos de conversar muito. Eu estava a comentar agora com um amigo que não basta nós falarmos que a África dos problemas que nós vivemos, mas precisamos de começar a compreender o grande jogo, ok? O grande jogo é baseado naquilo que é a influência ocidental no continente africano e como essa influência impacta de forma negativa o destino do próprio continente. Se nós não compreendermos qual é o papel da geopolítica, da globalização no atraso do nosso continente, dificilmente vamos compreender as lideranças africanas. Portanto, para entendermos as lideranças africanas, precisamos de compreender globalização e geopolítica. O que é a geopolítica? A geopolítica, basicamente, se refere a um conjunto de medidas ou políticas que são usadas em determinado ponto geográfico para sustentar uma determinada agenda externa. A geopolítica tem a ver com interesses
A geopolítica tem a ver com a economia, basicamente. E nós precisamos de entender isso. Qual é o espaço da África no quadro geopolítico do globalismo? Pois é, essa é uma pergunta que é muito interessante. Portanto, nós precisamos de falar sobre essas coisas. Se não compreendermos geopolítica, globalização, se não compreendermos economia, vai ser muito difícil diagnosticarmos a atual situação de África. Portanto, amanhã, dia 25 de maio, Dia da África. Eu vou começar aqui a minha conversa com vocês dentro desse aspecto. Dia de África. 25 de maio. Primeiro, se olharmos para a questão histórica da África, o que é que nos diz o 25 de maio? Por que é que o dia 25 de maio é propriamente Dia de África? Quais são as razões que nos levam a afirmar que dia 25 de maio é Dia de África? Ok? Vamos tentar entender aqui. Normalmente, vê só como é que nós começamos. No ano de 1973, a Organização das Nações Unidas, ONU, declarou dia 25 como Dia Internacional da África. A Organização das Nações Unidas é que define um dia histórico para todo o continente. Já começamos mal essa narrativa. Primeiro, é preciso nós perguntarmos o que é a Organização das Nações Unidas, em que contexto surge a Organização das Nações Unidas e de onde é que sai a autoridade da Organização das Nações Unidas para definir o Dia do Continente Africano. É muito interessante. É muito interessante. Depois nós temos outros aspectos. Olha lá bem, essa data foi instituída, ok? Essa data foi instituída no Brasil em 2022 também, a busca de consciencializar a respeito do ato de aceitar uma criança adolescente em sua família, transformando-a em seu filho. Dia 25 de maio para os brasileiros. A questão de aceitar uma criança e criá-la como se fosse um filho. Portanto, é preciso nós primeiro irmos na mística da coisa, ok? Toda a data celebra o tempo, e o tempo é um elemento bastante poderoso na questão de construção da própria realidade e possibilidades do próprio futuro em si. Primeiro, todas as datas que são celebradas em outros cantos do mundo, elas têm uma energia. Vamos falar de energia. A energia determina a consciência e a vibração com relação a uma determinada data. Nenhuma data pode ser simplesmente dada. Ela precisa de ter um elemento simbólico, ela precisa de celebrar um momento para ela energizar alguma coisa em nosso benefício nas altas dimensões espirituais. As celebrações têm como meta, ok, energizar determinadas egrégoras, determinados elementos, porque fazem parte da história e fazem parte do tempo. Ok? E eu fico aqui a ouvir, as Nações Unidas é que definiram o Dia da África para os africanos. Primeiro, em que contexto surgem as Nações Unidas? Vamos tentar compreender aqui, porque temos aqui um... Deixa eu ver. Primeiro, é preciso dizer que as Nações Unidas, elas surgem, ok? As Nações Unidas, elas surgem com o fim da Guerra Mundial. As Nações Unidas surgem com o fim da Segunda Guerra Mundial. Podemos falar de 1945, que houve a necessidade, se não foi em 1945, foi na Primeira Guerra Mundial. Deixem-me só ter certeza para a gente não perder nenhum dado aqui, que é muito importante nós conseguirmos olhar para essa questão da autoridade sobre essas instituição que é as Nações Unidas, que é uma instituição supranacional. O que é uma instituição supranacional? É uma instituição que tem autoridade e legitimidade de atuar para além das suas próprias fronteiras, ok? Para além das suas próprias limitações, atingindo propriamente
um aspecto de legitimidade da atuação global, ok? Podendo atuar em qualquer esfera, podendo ter uma ação diplomática direta, uma ação diplomática direta, podendo ditar o futuro de determinadas nações. As Nações Unidas, elas, praticamente as Nações Unidas, ela surge no contexto do final da Guerra Fria, ok? E foi necessário porque a Europa precisava de ser construída. A Europa precisava de ser construída, passou por esse período da guerra, então precisavam de construir a Europa. Como é que eles vão construir a Europa? Através das suas teias, que são direcionadas as suas políticas para o continente africano, de formas a controlar o seu desenvolvimento, controlar as suas agendas e impor as suas agendas de forma a facilitar o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio benefício. Portanto, é preciso ter aqui muita atenção que as Nações Unidas, enquanto uma organização supranacional, ela não responde efetivamente aos interesses africanos. Os interesses das Nações Unidas são primeiramente os interesses ocidentais. E ela age como uma ferramenta para legitimar esses mesmos interesses. Portanto, é importante termos uma ideia formada sobre isso e compreendermos que normalmente as datas elas precisam de ter um fluxo energético de consciência próprio para elas poderem energizar as dimensões espirituais em nosso benefício. E nós já não temos isso. Dia 25 da África, você quando vai desfolhar a nossa história, tu não encontras lá nenhum ato heróico, tu não encontras lá nenhum ato heróico, qualquer coisa que aconteceu, algum nosso ancestral. Eu acho que o Dia da África, por exemplo, Dia da África, quando a gente olha para o Dia da África, nós temos muitas datas. Nós temos aí a vitória, né, a Batalha de Adwa, que foi travada na Etiópia, que foi uma batalha renhida e que o imperador Manelik expulsou e derrotou as forças italianas no terreno. Eu acho que, olhando para esse contexto, tu podias ir buscar uma data aí para ressignificar. Porque a partir do momento em que você ressignifica a vitória de um povo para uma data, você está a celebrar a vitória e os valores daquele mesmo povo. Coisas como heroísmo, coisas como autodeterminação são celebradas. Então significa que esse fluxo de energia, ele vai sustentar a nossa existência. Comecem a ver porque é importante que uma data se relacione com os valores de um determinado povo ou com um acontecimento positivo. As datas precisam de ter uma identidade para elas poderem ter capacidade e legitimidade de atuar sobre a consciência dos indivíduos, fazendo-os repensar na sua condição no mundo e fazendo repensar em valores que são necessários para que eles possam marchar, possam construir a sua marcha no mundo. Portanto, já temos o aspecto número 1. Nós temos vários acontecimentos em África que não são registrados assim. Mas, no entanto, quando tu entras para dentro da nossa história, e tu vais, por exemplo, os americanos festejam dia 4 de julho como o dia da independência. Ok? É dia da independência por quê? Porque foi o dia que eles lutaram, conquistaram a sua independência e etc. Cada vez que o americano festeja essa data, 4 de julho, o povo americano entra propriamente em reflexão sobre a sua independência, sobre o heroísmo para conquistar essa mesma independência e os valores que ergueram a sociedade norte-americana. Ok? Então, o dia 4 de julho garante aos americanos uma visão do seu papel no mundo, da vitalidade do seu papel no mundo, e lhes garante também a lembrança e as memórias sobre os valores que nortearam esse processo revolucionário que culminou com a independência ao 4 de julho. Olha só bem, quando tu vens para Angola, por exemplo, tu vês 11 de novembro de 1975. Qual é a mística desse dia? Para começar, as datas, é preciso nós termos aqui uma ideia que as datas das independências africanas, muitas delas correspondem a agendas maçônicas, ok? Os maçons já tinham estruturado tudo, os maçons já tinham estruturado como seria
a data da independência. Eles ergueram uma nação na dimensão dos seus próprios interesses, ok? Porque muitas pessoas não acreditam que existem maçons em Angola, existem lojas maçônicas em Angola, mas eles fizeram um acordo com os independentistas, ok? E assinalaram o dia 11 de novembro, inclusive a hora que devia ser proclamada a data da independência. A independência em África, a independência de Angola, foi basicamente um ritual maçônico, e sempre que nós, africanos, nós angolanos, festejamos o dia da independência, nós estamos a reunir energias para continuar a sustentar essa narrativa nos altos planos espirituais. Por isso é que nós continuamos com os olhos vendados, porque nada nessa vida acontece sem que se resolva nos planos espirituais. E os africanos estão cegos perante esse conhecimento, ok? Os angolanos estão cegos perante esse conhecimento por causa da influência política da Igreja na questão da organização da própria sociedade. É de lembrar que Angola é um Estado colonial, ou melhor, Angola é uma invenção de Portugal. Se Portugal não invadisse o território que hoje é conhecido como Angola, provavelmente Angola não existiria. Nem como Estado, porque Angola é um Estado colonial. As bases de fundação, de construção do Estado angolano são bases assentes na vontade colonial e nos acordos coloniais. Surgiu o Estado angolano. Portanto, quando você celebra o dia 11 de novembro, dia da independência, você cumpre um ritual maçônico que dá poder a determinados indivíduos para continuarem a subjugar os povos que estão nesse mesmo território. Porque as pessoas não compreendem profundamente que toda a celebração é um ato político, econômico e, acima de tudo, um ato espiritual. Nós, africanos, por causa das questões do colonialismo, das religiões que esventraram a nossa história, esventraram e destruíram as nossas civilizações e apossaram-se do conhecimento que existia nestas mesmas civilizações, ok? Nós perdemos essa noção da espiritualidade e daquilo que nos é espiritual. Por isso é que nós continuamos com os olhos vendados, porque nós acreditamos num mundo muito materialista e acreditamos num Deus externo, num Deus materialista, num Deus externo, numa realidade divina que existe fora de nós e que devemos buscar essa realidade externa à nossa condição por intermédio das igrejas. E as igrejas, ok? As igrejas são coisas novas no ecossistema social africano. Permita-me que te diga mesmo assim. As igrejas não existiam em África antes da presença colonial. O que existia em África são templos, e templos são diferentes de igrejas. Da mesma forma que existem diferenças entre soldados e guerreiros. Vamos entender. O soldado é um produto do Estado. O guerreiro é um produto, ok? O guerreiro é um produto do Estado, mas do Estado pré-colonial, ok? O guerreiro, ele tem um conjunto de códigos. O guerreiro vai se reger por um conjunto de códigos, ok? Que determinam a sua lealdade, que determinam a sua visão do mundo, etc. Já o soldado é como se fosse uma marioneta a serviço do Estado. O Estado manda e ele simplesmente executa. Se for para matar, ele mata. Se for para... O soldado não é treinado para questionar, enquanto que um guerreiro questiona. Porque um guerreiro tem um código, e esse código é assente nos valores da sua comunidade, nos valores políticos, nos valores espirituais e etc. Essa é a diferença. Portanto, eu quero dizer-te aqui que quando nós celebramos o dia 11 de novembro, nós estamos a cumprir um ritual maçônico que continua a consagrar e a dar poder de continuidade ao Estado colonial. É um ritual maçônico. Ponto número 1. Depois nós vamos aqui começar a entrar aos poucos dentro do assunto. Angola não desenvolve por quê? Eu vou te perguntar, Angola não desenvolve por quê? Porque é que nós temos dirigentes que funcionam como se fossem, como é que eu digo? Como se fossem androides programados, sem sentimentos, sem emoções e etc. Você já se perguntou por quê? Que há tanta miséria em Angola, por que as coisas estão como estão? Você precisa se perguntar. Muitos dos líderes que nós temos aí, eles pertencem também, são
agentes da própria maçonaria e pertencem a clubes maçônicos. E muitos não sabem dessas coisas. Muitos não sabem porque é que João Lourenço, por exemplo, quando chegou ao poder, fez um discurso de ruptura com a igreja colonial. Ele disse que Jesus já morreu há muito tempo, que precisamos de olhar para frente. Não passou muito tempo, foi chamado pelo Vaticano. Quando João Lourenço voltou novamente para a realidade da Angola, aquele já não era o João Lourenço, já era outra coisa. Porque foi lá do outro lado para cumprir o ritual. E não existe poder em África sem supervisão da igreja. Por isso é que a igreja, do contexto da nova ordem mundial, é uma instituição muito importante, porque é a instituição que solidificou, ok, o imperialismo no pós-independência. É a partir da igreja que são colocados vários níveis, vários tipos de espiões em África que fazem um trabalho de informar a igreja, e a igreja informa os políticos. A igreja continua a ser uma ferramenta muito poderosa na questão de infiltração, na questão de manuseamento de diversa informação que mantém operacional os centros nervosos daquilo que é chamado de nova ordem mundial. E eu acho que é sobre essas coisas que a gente precisa de falar. Nós precisamos de conversar sobre essas coisas, porque enquanto nós não compreendermos em que circunstâncias nós atingimos a independência, em que circunstâncias foram travados os acordos coloniais, então continuaremos na penumbra. Portanto, vamos aqui rapidamente contextualizar aqui a conversa. Eu vou te dizer o seguinte: primeiro, uma data deve ter a ver, uma data, qualquer data que um povo vai celebrar, ela deve celebrar a história daquele mesmo povo. Mas a história no verdadeiro sentido, não é a história que é inventada. Ok? Outro ponto. Por que até hoje o MPLA, por exemplo, né, o partido que se encontra no poder, não descolonizou os espaços públicos? Sabes por que eles não descolonizam os espaços públicos? Porque os espaços públicos, eles são vitais para a manutenção da consciência colonial. Não basta simplesmente falarem que o português é que nos deu a civilização. Você precisa de referências. E a toponímia é muito importante, porque o que você nomeia vai para a tua consciência, vai para a tua memória e se torna parte da tua vida, parte da visão que você tem sobre um determinado fenômeno. Como é que você atingiu a independência, mas o país está repleto de instituições com nomes coloniais? Por quê? Tribunal Dona Maria Joaquina. Quem foi Dona Maria Joaquina? Foi uma traficante de escravos, escravizados. E na casa da Dona Maria Joaquina é onde é o tribunal principal de Luanda. Olhem só para isso. Aqui tu estás a fazer aqui uma junção, porque o nosso problema é a dificuldade que nós temos de olhar para as coisas como elas são, e eu vou te explicar porquê. Como é que você constrói uma casa de justiça? Como é que você coloca um órgão de justiça dentro de uma casa que tem energias de violência, energias de dor? Ok? Porque a casa da Dona Maria Joaquina era um espaço, aquilo dava para era um espaço que inclusive havia porões onde metia-se lá escravos, que daí eram agarrados e eram metidos nos barcos para irem para Portugal. Aquilo tem um nível de energia. Por isso é que nós temos que começar a compreender energia. Nesse mundo, tudo existe em 3 estados: energia, frequência e vibração. Meu irmão, as vibrações negativas daquelas pessoas que sofreram, que foram arrancadas, que foram escravizadas para serem levadas para Portugal, continuam naquele espaço. São energias que foram conservadas naqueles espaços.
E essas energias, elas influenciam os estados de espírito aí daquela casa da justiça. Por isso é que a justiça é corrupta. A justiça é corrupta por causa disso. Mas as pessoas não conseguem olhar para essas dimensões porque as pessoas acham que quando se fala de espiritualidade está-se a falar de feitiçaria e etc. Essa também é uma das provas que o trabalho da igreja colonial foi muito bem feito na mentalidade dos africanos. Porque quando nós queremos falar de espiritualidade, está a falar de feitiço, está a falar disso e não sei o que. Não, está a falar de coisas muito simples aqui. Porque você, quando começa a se iniciar nos estudos africanos, você, quando vai buscar a filosofia do professor Monseki Fokial, do Congo, você começa a entrar numa outra dimensão. Nós, africanos, já compreendíamos o mundo espiritual há muito tempo. Nós já compreendíamos aquilo que está a ser discutido agora, que eles chamam de ciência quântica. Nós já tínhamos esse conhecimento há muito tempo. É claro que não tinha um nome de ciência quântica, mas nós já tínhamos esse conhecimento há muito tempo. Muitos só estão a ouvir falar agora em multiversos, universos paralelos, mas os africanos já tinham esse conhecimento há muito tempo. E eu vou te dizer como é que é. Quando você pega, peça ao teu avô para falar sobre o que é o Dikenga. O professor Monseki Fokial nos fala pelo Dikenga. Ele nos mostra que o Dikenga tem divisões. Tem o Tukula, tem o Luvemba, tem espaços dentro daquele cosmograma. E atenção que esse cosmograma, ok? Ele é extensivo para toda a África. É o conhecimento, aquele cosmograma, ele mostra simplesmente que os africanos tinham noção do mundo espiritual e como o mundo espiritual influencia o mundo físico. E que tudo começa no mundo espiritual. O Luvemba fala do círculo de reencarnação. O Luvemba fala do mundo espiritual e como ele tem força para atuar na dimensão física. Por isso é que nós não compreendemos porque que a igreja é importante para a nova ordem mundial. Porque a igreja é a estrutura, ok? Que faz a intermediação com o mundo espiritual, nos mantém numa dimensão estreitamente material, ok? Nos mostra um divino que é fora de nós, que precisamos da igreja para chegar nesse divino, enquanto eles controlam-nos a partir das dimensões espirituais. A guerra em África, primariamente, é espiritual. Deixem de pensar que a guerra é simplesmente vamos pegar, mas vamos destruir, vamos... Não, a guerra é espiritual. Nós estamos presos espiritualmente. A África precisa de uma libertação espiritual. O professor Filipe Vidal certa vez falou sobre a questão do comba nacional. Nós nunca vamos nos entender como angolanos, porque nós viemos de processos violentos que não foram encerrados. Sabe como é que se encerra um processo de violência dentro das nossas culturas? Por via daquilo que nós chamamos de comba. O comba, ok? O comba é o encerramento de um ciclo. Você veio da escravatura, ok? Do tráfico humano, foste para guerras civis e tens governos incompetentes que maltratam o povo. Quer dizer, você tem um ciclo de sofrimento que não se encerrou. Sabes quantas pessoas morreram durante o tráfico humano, a escravidão, o colonialismo, a colonização? Quantas pessoas é que devem ter morrido para ti? Durante as guerras civis, irmãos a matarem irmãos. Quantas pessoas é que morreram nesses processos de guerra civil? Onde é que se encontram esses espíritos? Esses espíritos, principalmente os espíritos das guerras, eles precisam de ser apaziguados. A apaziguação dos espíritos é que traz a paz. E me falem, Angola, quando é que nós paramos para espiritualmente fazer um comba nacional para apaziguarmos os espíritos que não estão em paz desde as guerras que aconteceram nesse território, os massacres que aconteceram nesse território? Nós não estamos a pensar até aí por quê? Por isso é que entre nós nunca vai haver paz definitiva, porque a paz ela é negociada politicamente e não é vista espiritualmente como uma necessidade espiritual.
A paz em África, a paz em Angola é vista como a boa convivência entre os partidos políticos. Não, 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 não. A paz não são os partidos políticos. A paz tem uma dimensão espiritual. A paz é uma necessidade espiritual. E nessa confusão que nos meteram dentro dos estados coloniais, a paz é uma proposta política. Se os partidos políticos conseguem conversar entre eles, significa que existe paz. Enquanto que a paz tem uma dimensão estritamente espiritual, e nós não estamos a olhar para a dimensão espiritual. Nós acreditamos que a paz chegou quando mataram Jonas Malheiro Savimbi. Vou juntar aqui a falar um bocadinho. Vamos aqui aquecer aqui a nossa live. E não se esqueça, você que está desse lado, você também pode entrar aqui para fazer perguntas e eu responder. Porque eu, quando começo a falar assim, sem você estar aqui a dar um toque ao Isidro, eu acabo por falar de muita coisa por causa do nível de informação que eu possuo. Portanto, esse irmão, muito boa noite, bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, sim. Irmão Isidro Fortunato. Não estamos a ouvir. Agora, claro. Consegue me ouvir? Não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. Claro. Desculpa aí. Irmão, consegue me ouvir? Não estamos a ouvir até agora. Desculpa aí. Não estamos a ouvir. Vamos lá, quem está aí para entrar, vamos ver. Quem quer fazer, vamos ouvir todos aqui. Quem tiver que entrar para fazer perguntas, está convidado a entrar já, pode se juntar a nós. Vamos então. Alguém tenha perguntas para fazer? Alô, acabei de chegar. Alguém tem perguntas para fazer? Faça perguntas, estamos aqui. Vamos ver aqui quem vai ser. Vamos lá ver. Vamos. Olha, o Nas Jacinto Júnior fala da identidade cultural africana. Muita gente não acredita que existe uma identidade uniforme, uma identidade africana cultural que seja uniforme, mas eu vou dizer-vos que existe sim. E eu estou a estudar, eu praticamente estou a escrever uma dissertação sobre isso. Quando nós vamos para as questões determinantes relacionadas com o determinismo geográfico, nós vamos ver as questões
dos berços opostos, que é muito bem explicada, a teoria setentrional e meridional, que é muito bem explicada por Cheikh Anta Diop, ok? No livro Povos, Negros e Culturas, ok? Nós temos uma explicação detalhadíssima sobre essa questão da teoria dos berços opostos. E o Diop nos fala sobre os berços opostos. Portanto, eu acredito piamente hoje que os berços opostos eles são também a questão de produção cultural e de produção de uma identidade que determina o comportamento natural dos povos, questões ligadas ao determinismo geográfico. Portanto, se nós olharmos bem, o berço de determinados comportamentos é o Ocidente e o berço de determinados comportamentos é o berço oposto, o berço sul. O berço norte, que é chamado do berço invernal na teoria setentrional, nos diz o seguinte, vamos entender aqui. Os aspectos relacionados ao determinismo geográfico foram elementos essenciais na construção da psicologia e da consciência que determinou o comportamento do povo europeu, ou que é chamado de povo branco. A base do determinismo geográfico, para um conjunto de povos, ele esculpiu a sua cultura, ok? O seu comportamento e as normas psicológicas, a forma como eles entendem o mundo a partir dessa perspectiva. Algumas coisas como a violência da guerra, algumas coisas como determinados comportamentos, eles têm a sua origem dentro de um espaço determinado geograficamente. As condições do determinismo geográfico, elas foram essenciais para determinar os níveis e as funções intelectuais e cognitivas de um determinado povo. Portanto, nós precisamos de olhar com atenção para isso. Porque a norma da identidade cultural africana também tem a sua base. Se de um lado, no lado oposto, naquilo que Cheikh Anta Diop chama de berço oposto, que são chamados os povos do gelo, tem a sua psicologia própria, originada dessa questão do determinismo geográfico. Em África também temos o oposto. Em África nós temos o sol, temos a vida vibrante. No lado do gelo temos a vida mais morta, mais fria, e a psicologia dos povos que vivem nos espaços invernais também é mais fechada. Ao contrário dos povos do berço oposto, do berço africano, que também é mais aberta, é mais reflexiva. Há aspectos que são muito importantes aqui. As questões básicas que fizeram com que o povo europeu tomasse consciência do grupo são diferentes das condições que permitiram que os povos africanos tomassem consciência do grupo. Enquanto que os povos africanos vêm do ambiente da abundância, os povos europeus vêm do ambiente da escassez. A escassez ela é traumática e a abundância ela permite o desenvolvimento das valências do indivíduo. Por isso costumamos a dizer aqui que a fome em África é um projeto político, não é natural. Porque todo ecossistema organizado, ecossistema, é basicamente um elemento que se organiza por milhões e bilhões de anos. Tu, para criar um ecossistema, um ecossistema pode levar milhões de anos para ele ser efetivo e pode levar apenas uma década para ser destruído. Ok? O que é propriamente um ecossistema? Um ecossistema é um espaço de possibilidades, ok? Que facilita a vida, em que todos os elementos dentro de uma determinada cadeia, eles estão ligados, desempenhando várias funções que têm como meta última facilitar a vida e manter a harmonia dentro de um espaço. Isso é chamado de ecossistema. Todo ecossistema é autossustentável. Ele não precisa de uma mão externa, ok? Não precisa do homem dentro, embora que o homem muitas vezes também faça parte de determinadas cadeias,
Mas o ecossistema não precisa do homem lá para regular, para aquilo funcionar. O ecossistema, ele por si só, ele funciona sozinho, ele funciona de forma autônoma e sustentável, porque todo elemento, até uma formiga dentro do ecossistema, uma formiga que morre dentro do ecossistema, pode desequilibrar um ecossistema, porque o ecossistema é uma ferramenta poderosa e também tem as suas fragilidades e complexidades, embora que seja um sistema altamente sofisticado de manutenção e preservação da própria vida. Esse é o ecossistema. Então, por que a fome é um projeto político hoje em dia? Porque os europeus, quando saíram da Europa com sede de conquistar territórios, glória, povos, territórios, recursos e riquezas, eles, na sua passagem pelo mundo, eles desequilibraram e destruíram vários ecossistemas. E vários ecossistemas não se repararam até hoje. E o desequilíbrio de ecossistemas criou vários fenômenos que tornaram a vida insustentável. Um desses fenômenos da presença nociva do homem a interferir dentro da complexidade do ecossistema é a fome. Para quem não sabe, os britânicos, durante a conquista daquilo que é chamado Estados Unidos da América, América do Norte, as técnicas que foram usadas para dizimar os índios americanos, que são os povos nativos indígenas daquele grande território, foram técnicas que afetaram profundamente o ecossistema. Por isso é que se diz que a fome é uma arma não só de destruição em massa, mas de destruição de consciências também em massa. Porque onde há fome, há imoralidade, onde há fome, há crime, onde há fome, há prostituição, onde há fome, há perversidade, onde há fome, ou seja, a fome tem a capacidade de buscar o lado mais primitivo do homem em nome da sobrevivência. Um povo que pensa constantemente em sobrevivência é um povo potencialmente criminoso. A gênese do crime se relaciona muito com a fome. Portanto, em um espaço onde o povo vive na abundância, o povo tem capacidade para criar civilizações, ter uma organização social e dificilmente entrar em conflito com o ecossistema. Ou seja, um povo que está num espaço de abundância, ele é parte de um ecossistema. E eles normalmente entram em equilíbrio com o ecossistema. A meta de toda a civilização é entrar em equilíbrio com o ecossistema. Criar um equilíbrio de sobrevivência, sustentabilidade, que permita aquela civilização prosperar. É a meta de qualquer civilização, é entrar em equilíbrio com o cosmos. Essa é a função de qualquer civilização. Portanto, é necessário que haja abundância para que você possa pensar de forma civilizada. Onde existe fome, existe promiscuidade, existe destruição, existe delinquência. Portanto, eu devo dizer o seguinte, aqui e com muita atenção. Só um povo que teve uma experiência traumática com a fome é capaz de transformar a fome numa arma de guerra para a invasão, conquista e ocupação de territórios. Só um povo que coletivamente teve uma experiência traumática com a fome é que tem a capacidade de só um minuto aqui. Só um povo que teve uma experiência traumática com a fome é capaz de transformar a fome numa arma militar. Portanto, a fome em África, ela obedece um dos projetos políticos mais bem implementados dos últimos 100 anos. Todas as grandes fomes que foram causadas no mundo, todas as grandes fomes, atenção,
Se irem agora para o Google e escreverem sobre todas as grandes fomes, vocês vão ver que todas as grandes fomes no mundo se deram num determinado período. Foi o período em que os europeus estavam invadindo terras, estavam conquistando terras, destruindo povos e civilizações, culturas e civilizações. Durante esse tempo aconteceram as maiores fomes do mundo, porque a fome estava a ser militarizada, usada como uma ferramenta de guerra para facilitar a vitória e a ocupação de territórios. Quando você coloca um povo numa condição de fome, você coloca esse povo numa condição de miséria. E quando você coloca um povo em condição de miséria, este povo está automaticamente dominado. Porque a miséria, a fome, gera corrupção. E a corrupção é um elemento natural de fracasso civilizacional. Nenhum povo pode desenvolver-se com corrupção, nenhum povo se desenvolve com fome. Porque a luta de um povo que passa fome é comer. E essa luta nunca acaba. Essa luta continua todos os dias porque a necessidade de comer é diária. Um povo que está a ser agredido pela fome, ele não tem tempo de pensar em desenvolvimento. Todas as suas forças são direcionadas em pensar o que é que ele vai comer amanhã. E um povo nessas condições não desenvolve. Esta é a realidade da África. Enquanto a fome continuar a ser um pretenso projeto político, continuar a ser um projeto de dependência, porque os acordos secretos que os nacionalistas angolanos fizeram nos remete à ideia da não produção. Por que eu costumo dizer que a fome é um projeto político? Pura e simplesmente porque a fome em África não é natural. É um fenômeno artificial produzido por políticas colonialistas. Porque, imagina, a África tem mais de 70, mais de 60, mais de 50, mais de 65% das terras aráveis do mundo todo. Como é que é possível um continente que tem as terras mais férteis do mundo ter a maior quantidade de rios de água doce, haver fome e depender de importações? Porque um dos problemas da África é o lobby das importações. Sabe, isso acontece por quê? Porque a fome em África é uma decisão política que visa subjugar os povos à vontade política das forças que se encontram instaladas nos gabinetes de poder e decisão. Para essas pessoas, não acabar com a fome é uma medida de manutenção do poder. Porque quando o povo deixar de sentir fome, o povo vai começar a questionar. Porque enquanto você estiver com o estômago vazio, você não questiona. Você quer comer. Você está pensando no que é que vai comer, então você não questiona o político. E se o político te dá uma migalha, te baixa o saco de arroz, o saco de coxa, você agradece, em vez de questioná-lo. Por isso é que a fome é uma arma de destruição de consciência em massa. Hoje em dia, as pessoas se vendem por causa de comida. A maior motivação de muitas jovens prostitutas das zonas periféricas é a fome. A maior motivação de jovens prostitutas das zonas periféricas é a fome. Porque a fome é um elemento de corrupção da vontade alheia. Portanto, nós devemos pensar na fome como a maior arma de destruição em massa que já existiu. É a fome que impede o nosso avanço, o nosso desenvolvimento. E é a fome que é mantida como um ativo político por questões expressamente políticas. Então nós precisamos de refletir nisso.
Nós fomos arrancados da abundância e fomos colocados na escassez. Mas a escassez é um projeto político. Por quê? Porque nós temos condições para produzir. Nós temos condições para matar a fome em menos de 2, 3, 4 anos. Mas os nossos governantes se enriquecem com a importação de produtos de primeira necessidade. Significa que nós não temos reunido as condições há quase 50 anos de independência, meio século de independência, nós não reunimos condições para termos uma cesta básica produzida pelas nossas próprias mãos. E o capitão Thomas Sankara, do Burkina Faso, já dizia: a mão que te alimenta te controla. E essa é a realidade que nós estamos a viver em África hoje. Nós somos controlados por potências ocidentais que injetam as suas vontades, que injetam as suas agendas no coração da África em defesa dos seus interesses, porque essas mãos que nos causam a miséria são as mãos que nos alimentam. Enquanto o nosso povo depender de qualquer outro povo para ter as suas roupas, os seus medicamentos, as suas casas, a sua comida, a sua escola, continuaremos a ser um povo escravo e as independências não terão servido de nada. As independências africanas, elas serviram apenas para entregar os nossos territórios na mão de gente que foi treinada pelos mesmos colonos para dar sequência, continuidade no processo que é conhecido como colonialismo. Porque os nossos dirigentes atuais, você pergunta onde é que eles estudaram, nenhum estudou em África. Estudaram fora da África. Foram treinados fora da África. Treinados para darem continuidade ao processo de pilhagem e ao colonialismo. Essa é a nossa realidade. Enquanto não compreendermos por que é que o governo luta contra a cultura, não vamos compreender muita coisa. O governo transforma a cultura em entretenimento, porque o entretenimento é uma ferramenta de distração e um povo que está distraído jamais enxergará o seu próprio futuro. Essa é a nossa realidade. A cultura, ela é sempre ressignificada perante os olhos do nosso governo. O nosso governo prefere falar que a cultura é cultura, porque a cultura espelha a degradação do nosso povo. Porque o Kuduro espelha aquilo que eles querem que nós sejamos. É mais fácil eles nos manterem distraídos, falarem da nossa cultura como se ela fosse objeto de distração, entretenimento e diversão, do que falarem dos valores imateriais da nossa cultura. Falarem sobre o emoji e encontrarem um caminho político para a aplicação dessa mesma cultura na nossa vida cotidiana. Porque o objetivo das nossas culturas não é nós dançarmos, não é nós nos distrairmos. O objetivo da nossa cultura é encontrarmos um caminho político para que elas se convertam em instituições e possam impactar a nossa forma de viver, concedendo-nos uma identidade que permita que nos identifiquemos como um povo e que para que lancemos as sementes de construção de uma nação. Porque Angola não é uma nação, Angola é um Estado profundamente enraizado na doutrina colonial. Eu quero que vocês façam algumas perguntas para a gente conversar mais um bocadinho. Estou à vossa espera.
E eu queria aproveitar aqui e falar-vos que no dia 26 desse mês, no BAMBO, nós temos uma discussão muito interessante. Nós vamos falar sobre as questões ancestrais de Angola e do povo Angola. Dia 26, no Centro Cultural do BAMBO, e olhem só, as entradas são gratuitas. É o movimento Ubuntu que está a trabalhar para vocês. É o movimento Ubuntu a fazer por amor muito trabalho cultural para despertar o nosso povo. Porque aqueles que deviam ser responsáveis por fazer esse grande trabalho cultural não fazem. Porque uma das maiores facetas da cultura, primariamente, é questionar o poder. A cultura questiona. A cultura pergunta no dirigente quem te deu autoridade para tu estares aí para comandar-se o nosso povo, uma vez que liderança é algo espiritual. A liderança tem mais a ver com a espiritualidade do que propriamente com a política. Não, a política é um caminho para você levar, instituir, para você criar condições para a aplicação efetiva da tua cultura na vida cotidiana das pessoas. Então, se os políticos começam a mexer com a cultura vai lhes perguntar de onde é que vem a autoridade para eles comandarem o nosso povo. Então, eles nunca vão promover a cultura. E quando promoverem a cultura, vão promover a cultura como se fosse distração, entretenimento e diversão. Por isso é que até hoje nós não entendemos porque é que temos Ministério da Cultura. O que é que faz o Ministério da Cultura? Dá umas galas, faz uma dancinha de carnaval, mete aí cantores a ganharem uns prêmios e certificados de papel. O que é que esse ministério mais faz? Nada. Sabes por quê? Porque a cultura tem potencial para reorganizar toda uma sociedade. Por isso é que, para evitarem que a cultura começasse a questionar o Estado, eles criaram um ministério. O Ministério da Cultura, ele permite controlar os aspectos políticos da própria cultura de forma natural e criar uma visão de cultura distorcida que não ameace os interesses daqueles que estão nos gabinetes de poder e decisão. Esta é a realidade. Por que é que nós temos Ministério da Educação? Nós não entendemos também. Porque o que temos em Angola é um Ministério da Escolarização. Uma coisa é escolarização e outra coisa é educação. Vamos entender, são coisas extremamente diferentes. A escolarização, segundo o professor Isaac Paz, nos diz assim que a escolarização é um dos passos, é um dos espaços para materializar a educação. Mas a escolarização em si não é educação, mas é um espaço para materializar a educação. Significa que a educação é algo mais complexo. E a educação tem um relacionamento direto com a cultura. Educação é cultura. Educação é cultura. E onde é que está a nossa cultura no nosso processo de educação? Porque é a partir da cultura que você constrói as bases de pensamento, as bases de questionamento. Onde é que estão? Onde é que está? Nós temos sistemas de escolarização que nos ensinam a reproduzir a lógica racionalista do pensamento colonial. É isso que nós temos aqui em África, é isso que nós temos em Angola. Nós não temos Ministério da Educação, porque a educação é fundamentalmente cultura, então a nossa cultura não está na nossa educação, então não serve para nós, ou seja, não temos Ministério da Educação, temos Ministério de Escolarização, que é a continuação das práticas acadêmicas coloniais, em que há uma segregação propositada da nossa verdadeira história, há uma rejeição propositada daquilo que nos é ancestral. Há um excesso de referências europeias e brancas no sistema acadêmico intelectual. Por isso é que os intelectuais formados em Angola
são extremamente alienados, principalmente com as questões culturais, porque eles aprendem que o desenvolvimento é algo que se alcança fora da cultura e não por via da cultura. A maior parte dos nossos intelectuais pensa da mesma forma. Por isso é que o sistema de educação de Angola ele é um útero fértil na questão de produção de bajuladores, estomacocratas, ou seja, pessoas que pensam pelo estômago, indivíduos sem nenhum senso de responsabilidade para com o país, indivíduos que não pensam no país, mas pensam nos seus próprios objetivos. Por quê? Porque eles não estão a ser educados pela cultura. O Manuel Dernan Chamussa mandou-nos aqui uma dica. Fala um pouco sobre a teoria de que as pirâmides foram feitas pelos extraterrestres e não pelos africanos. Bem, nós conhecemos o historial do povo branco. O povo branco, tudo aquilo que eles não compreendem, tudo que eles encontram em África, eles não compreendem. Eles ou atribuem a outros povos ou atribuem a coisas que não existem, como é o caso dos extraterrestres. Ok? Eles vão falar que as pirâmides foram feitas por extraterrestres simplesmente para negar que os africanos estavam num nível de pensamento tão desenvolvido que eles foram os padroeiros, os pais das grandes civilizações. Porque eles precisam de negar isso. Porque a escravatura não foi simplesmente o tráfico de seres humanos, mas foi também o tráfico de conhecimento, o roubo de conhecimento, o roubo das memórias de um povo, o roubo da herança cultural de um povo. Isso é que foi a colonização. Muitos, quando olham para a colonização, pensam apenas na escravatura, pensam na violência, pensam no tráfico humano, pensam nesses aspectos. Raramente nós pensamos que a colonização, o colonialismo, transcendeu a invasão e ocupação de territórios africanos e que foi basicamente o roubo da herança cultural africana, o roubo da espiritualidade africana, o roubo da ciência africana, o roubo da mentalidade do povo preto. Esse é que foi a colonização. E o povo branco, para fazer isso, ele não roubou simplesmente o nosso povo. Eles se apropriaram do conhecimento africano. Tomaram o conhecimento africano como se fosse seu. E a partir disso, eles dominam o mundo. Porque o povo africano até hoje é responsável por boa parte das invenções do mundo. A cidade de Washington, D.C. foi projetada por um africano. Quem já ouviu falar de Benjamin Banneker? Benjamin Banneker também tem aqui, em Londres, onde eu me encontro nesse momento, o maior relógio do mundo, que é uma atração turística aqui, que é chamado de Big Ben. Um relógio chamado Big Ben. Foi o Benjamin Banneker, que foi o arquiteto da cidade de Washington, D.C. É tanta coisa, é tanta informação, é tanta coisa sobre a grandiosidade do povo africano, do povo preto no mundo. Mas eles ocultaram tudo isso do povo africano e criaram um sistema de educação que oculta a realidade histórica do povo africano e nos lava as memórias, atribuindo a invenção da civilização à sua própria raça. É sobre isso que muitas vezes precisamos de pensar e refletir. O problema africano é um problema espiritual, meus irmãos, não se enganem. Agora, permitam-me fazer aqui a minha propaganda. Domingo, dia 26, olha só, dia 26 de maio, adivinha onde é que nós
vamos estar? Vamos estar no AMBO. O movimento Ubuntu AMBO vai estar a realizar uma grande roda de conversa, mas muito importante para o nosso povo. Deixa-me só mostrar aqui para vocês que não tenham uma ideia. Deixa-me ver aqui. Movimento Ubuntu AMBO. Vamos lá ver aqui. Vamos ver. Não tenho uma ideia. Deixa-me ver aqui. Movimento Ubuntu AMBO. Vamos lá ver aqui. Vamos ver. Deixa-me ver aqui. Já vou ver aqui com vocês. Só um minuto. Falta mais um minuto aqui. Um minuto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Posso falar já? Ok, tudo bem. Movimento Ubuntu AMBO apresenta a sexta edição do Diálogo Cultural, a partir das 14 horas no Centro Cultural do AMBO. Vê só quem são os preletores. Chongonga é Kwikwi, rei do Bailundo, ou seja, nós vamos falar com o rei do Bailundo. Depois vamos ter aqui ninguém nada mais nada menos que o magnânimo, magnífico professor Felipe Vidal, que é historiador e antropólogo, que vai estar também conosco. Depois vamos ter também o Jerônimo Torres, que é membro do movimento Ubuntu. E nós vamos estar no dia 26 de maio, a partir das 14 horas, na biblioteca, no Centro Cultural do AMBO, para falar sobre pensar África, povos e culturas. Olha só o tema tão sugestivo. Pensar África, povos e cultura. O rei Chongolola, Chongonga, vai nos falar sobre a contribuição dos atuais reinos para o desenvolvimento do continente africano. Autoridades tradicionais, competências, legado ancestral, desafios e perspectivas. Olhem só como é que isso vai estar bom. Você que está no AMBO, não perca. Você que está em Luanda, já sabe. Entre no autocarro e vá até lá. Vamos estar todos lá para ouvir o rei do Bailundo, o monarca do Bailundo vai falar-nos. Então temos que estar todos lá. Depois nós vamos ter o professor Felipe Vidal. Qual é a abordagem do professor Felipe Vidal? Vai falar em uma visão transversal e panorâmica, matriz civilizacional, o nascimento da humanidade nos tempos áureos, holocausto, colonização, resistência ao panafricanismo, independências dependentes, reordenação do futuro e do panafricanismo. Olha só o que é que o Felipe Vidal vai nos levar para a conversa. Muito bom. O nosso irmão Jerônimo Torres Capingal vai nos falar do Ubuntu como princípio de conexão entre os africanos. Olha só como é que isso vai estar rico. Movimento Ubuntu AMBO, a partir das 14 horas no Centro Cultural AMBO, entradas são gratuitas. Você vai perder isso? Eu não sei como é que vocês estão aí, mas eu não perdi isso por nada. Ouvir um rei a falar na primeira pessoa, ok? Na primeira pessoa sobre o legado e a importância e o impacto das atuais lideranças tradicionais no desenvolvimento do continente, não é fácil. Vamos estar lá, vamos apoiar, vamos todos para lá. Quem está aí no Cuito-Bié, meus irmãos do Cuito-Bié, do movimento Ubuntu no Cuito-Bié, aproximem-se aí, vamos estar todos juntos, porque nesse dia temos que estar todos juntos. Vamos para mais uma edição do movimento Ubuntu AMBO sobre pensar África, povos e culturas. Vamos estar todos lá. Portanto, não se esqueçam, apareçam, vamos estar todos lá em peso. O Nai Jacinto Júnior pergunta-me qual é o conceito de cultura. Cultura é o sistema imunológico de um povo, segundo a professora Mãe Marimbani. Cultura também é o ecossistema, ok, que possibilita o desenvolvimento e a vida de um povo. Cultura é um ecossistema, ok, de visões, cosmovisões, pensamentos que facilitam
rituais, etc., que facilitam a organização das sociedades, o modo de vida de um povo, mediante as questões da sua identidade, da sua ancestralidade e espiritualidade. Ok? Sobre a teoria das pirâmides, nós já falamos. Temos aqui um coisa. Angola Vino, muito obrigado, meu irmão. Aquele abraço forte. O irmão de Tuardes Mona e África também falou-nos aqui que existem consequências significativas de encerrar os conflitos com comba nacional. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Nós precisamos de nos unir como povo. Por outro caminho, não existe outro caminho, mas para encerrar os conflitos é muito importante por causa das dimensões espirituais. Nós estamos em conflito aqui porque há guerra nas dimensões espirituais. Enquanto não se apaziguar os espíritos, enquanto não se dá descanso aos espíritos por via de um comba nacional, porque o comba tem a capacidade de apaziguar e permitir que os espíritos partam em paz para o Tukula, que é a dimensão espiritual. Portanto, é sobre isso que a gente estava a falar e é sobre isso que a gente vai continuar a falar. Há a importância de nós fazermos o comba espiritual, o comba nacional, aliás. Nós precisamos de livrar as pessoas que foram vítimas da perseguição política, pessoas que foram vítimas de uma guerra fratricida, okay? Que foram irmãos a lutarem contra irmãos. E essas guerras foram manipuladas e instrumentalizadas tanto pelo Ocidente como pelo outro lado, tanto pelo comunismo como pelas democracias. O povo africano foi praticamente marionetizado e sempre trabalhou contra os seus próprios interesses. As lideranças que nós temos hoje são fruto da doutrinação política e religiosa por parte do Ocidente, do Oriente, whatever, mas nunca é dos próprios africanos. Então vai ser muito difícil nós sairmos da situação que nós nos encontramos, porque a igreja existe para controlar os espíritos. A igreja existe para controlar os espíritos e manter a influência espiritual a partir dos altos planos, dos altos planos espirituais da existência. É uma estrutura muito bem montada. Eu lamento muito que eu tenha que partilhar isso com vocês, falar-vos da forma que eu estou a falar aqui, mas é basicamente sobre isso. Agora, há um senão um porquê, né? Eu costumo dizer sempre, as pessoas vão falar assim, o Isidro, ele está a falar do Ocidente e tal, mas ele está no Ocidente. Sim, estou no Ocidente, manos. Eu estou no Ocidente. Mas será que eu, por estar no Ocidente, tenho que deixar de falar as verdades sobre o nosso povo? Tenho que deixar de falar, tenho que ficar calado porque estou no Ocidente? Não, não tenho. De forma nenhuma, até porque o povo ocidental aqui é muito mais receptivo a falar sobre questões coloniais, do que o povo africano. Eu já participei aqui em alguns grupos de reflexões muito fortes, ok? E as pessoas falam muito sobre questões coloniais. Inclusive, a Inglaterra foi fundada por pretos. Quem conhece a história dos Tudors sabe muito bem do que é que eu estou a falar. Isso, inclusive, tem um documentário que fala sobre isso. Procurem no YouTube para vocês poderem ter acesso a isso. Eu só quero vos dizer que a presença africana influenciou vários povos ao longo da história. A presença dos povos melaninados, porque a melanina tem uma questão energética, a questão da inteligência. As inteligências cósmicas, na sua maioria, elas provêm do Sol. E não é à toa que os africanos são chamados de filhos do Sol. Há uma relação muito profunda a nível espiritual entre o Sol e a inteligência. O Sol é o reflexo de uma das maiores fontes de energia, ok? E uma das maiores fontes de consciência cósmica. Porque, se você olhar onde o Sol se põe, a vida funciona. Funciona por quê? Porque o Sol é uma inteligência cósmica. E nós, sendo filhos do Sol, lógico que herdamos também esses padrões de inteligência, essa capacidade de conectarmos com as outras inteligências espirituais. Só não nos conectamos por causa do sistema. O sistema nos prende, o sistema nos priva de buscarmos a nós mesmos, o sistema transformou essa inteligência
cósmica, é uma realidade externa à nossa condição e não naquilo que nós somos e naquilo que nós nos tornamos. Então, essa é a razão da quebra da nossa espiritualidade, essa é a razão da destruição do pensamento africano. O Rivas da Silva nos fala sobre a questão do sistema de ensino em África e que devemos fazer uma revolução cultural como a revolução cultural chinesa. É claro, nós precisamos de uma revolução cultural. Na verdade, eu devo dizer que o passo número 1 após a independência seria a revolução cultural. Só que a sabotagem desses processos começou muito mais cedo, com a negociação das independências, com a cooptação de lideranças africanas. Todos os processos de independência sofreram os mesmos processos de sabotagem. Não tem como. Mas é necessário uma revolução cultural, sim. Mas essa revolução cultural ela deve ser com vista a garantir a aplicação prática da cultura nas nossas vidas. Permitir que a cultura transforme, porque uma das funções da cultura é a transformação, é transformar o meio, é desenvolver o meio. O Pedro Vita nos pergunta assim: como é possível o Ministério da Cultura localizar igrejas estrangeiras em vez do ponto de vista cultural são de natureza ocidental? Porque o Ministério da Cultura é uma instituição que faz parte do Estado de matriz colonial. Então ele reconhece o que é de fora e não reconhece o que é de dentro. Porque uma das maiores funções do Estado colonial é asfixiar, sufocar e tornar inativa a própria cultura. Essa é a função do Estado colonial. O Estado colonial combate a cultura, combate a identidade dos povos, porque o Estado colonial ele trabalha em gerar uma identidade que torne funcional o próprio Estado. Os intelectuais que são formados dentro das escolas do Estado colonial, eles existem propriamente para dar continuidade à visão que se tem do próprio Estado e para defender as estruturas do próprio Estado colonial. Por isso é que os nossos intelectuais que são formados nas nossas academias, eles têm aversão à cultura, têm aversão a qualquer coisa que tenha uma identidade propriamente africana, porque eles são treinados. Imagina tu estás dentro de uma escola, que todo o teu circuito acadêmico aprendes, na verdade, a venerar o homem branco. Quando você fala das grandes teorias científicas, o homem branco é a maior referência. Quando você fala sobre invenções, o homem branco é a maior referência. Tu estás a ser lavado de forma consciente porque tu estás a estudar uma história que você não é tido como uma referência e não vês referências como tu dentro dessa mesma história. Todas as referências são branco, europeias e etc. E isso tem um impacto psicológico muito profundo. Nós acabamos por ser pretos da alma branca, porque nós passamos a venerar e a ter o homem branco como maior referência, quer seja na economia, na política, na ciência, o homem branco é a nossa maior referência. Então isso automaticamente nos torna um povo inferior ao povo branco. Mas é o sistema, é a natureza do próprio sistema. Ok, vocês podem fazer mais algumas perguntas que vamos fazendo, vocês vão perguntando e eu vou respondendo, ok? Vamos continuar aqui nas nossas perguntas e respostas. Mais uma vez eu vou passar a publicidade porque eu acredito que vocês não podem perder isso. Nós vamos estar com a sexta edição dos Diálogos Culturais com o Movimento Ubuntu-Ambo, já nesse dia 26 de maio, por volta das 14 horas, no Centro Cultural do Ambo. Olha só, Centro Cultural do Ambo.
E nós vamos ter como convidados para discutir questões extremamente importantes para os africanos, como essa conversa que nós estamos a ter aqui, que é, vamos estar com o rei do Bailundo. Olha só, o monarca do Bailundo vai estar conosco, ok? O rei Chongolola Chongonga vai estar conosco nesse dia e ele vai falar sobre, ok, o impacto e o legado das lideranças tradicionais africanas nas questões de desenvolvimento do continente. Olha só o tema tão pertinente. Depois vamos ter o professor Felipe Vidal, que vai nos fazer uma analogia abrangente sobre a questão das independências, ok? A questão do nacionalismo africano e etc. E ainda vamos ter o nosso irmão Jerônimo Capingala, que vai estar conosco também nesse dia. E ele vai nos falar sobre a natureza do Ubuntu. O Ubuntu, a aplicação efetiva do Ubuntu na vida dos povos. Porque não basta nós falarmos da palavra. É preciso nós encontrarmos sempre um caminho político para que as nossas visões do mundo possam servir as nossas comunidades. Essa é a mais pura realidade, ok? Então, vocês aproveitem e façam as vossas perguntas. Eu estou aqui para responder as vossas perguntas. Porque nós precisamos de conversar, porque a África é uma conversa que não se esgota, é uma conversa que não acaba. E eu estou aqui, por acaso, eu vou-vos falar de um livro que eu estou a ler ultimamente, porque eu acredito sempre que nós devemos ler livros e tentar compreender o sistema, como é que o sistema funciona, como é que esse sistema, essa nova ordem mundial funciona. E um dos livros importantes para tu compreenderes o pensamento estruturante por detrás daquilo que nós chamamos de nova ordem mundial, ok? Ou eurocentrismo, está nesse livro aqui, Choque de Civilizações ou Conflito de Civilizações. E quem escreveu foi o Samuel P. Huntington. E vocês verem aqui, um dos maiores globalistas do mundo está aqui, assinou também Henry Kissinger, um dos maiores globalistas do mundo, criador da agenda e etc. O choque das civilizações e o remaking da nova ordem mundial. Ou seja, o refazer a nova ordem mundial. Ok. Este livro é muito importante. É muito importante. Eu estou a lê-lo, está em inglês. É um livro muito bom. Um livro muito bom mesmo, muito bom. Esse livro aqui foi ofertado pelo José Gomes Sotola. Ok? Agora nós temos aqui uma pergunta também. O que acha sobre a questão de desculpas ou reparação histórica por parte dos colonialistas? Ok. É uma pergunta muito interessante. Teresa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então vou começar a responder aqui. A questão de desculpas ou reparação histórica por parte dos colonialistas. Bem, eu acho que os povos africanos, atualmente eu olho pelo seguinte aspecto. Eu acho que os povos africanos devem esquecer essas reparações, esses pedidos de desculpas e etc. Na minha ótica, eu já explico o porquê. O que é que são desculpas? Eu acho que o Papa já falou várias vezes, já pediu perdão em nome da Igreja Católica e etc. Mas será que esses perdões acabam por melhorar magicamente a vida dos africanos e automaticamente dão paz aos nossos ancestrais, aqueles que foram vítimas desses processos de violência, tráfico humano e etc.? Eu acredito que não. Mas eu digo que hoje em dia receber dinheiro pela morte dos nossos ancestrais, pela destruição das civilizações africanas, também é um erro que nós vamos estar a cometer. Eu costumo dizer isso e hoje eu estou mais certo disso que eu digo. Eu acredito que os africanos precisam... Alô? Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Alguém responda, por favor. Alguém responda, por favor. Vamos. Alô? Vocês conseguem me ouvir? Boa.
Boas, muito bem. Se conseguem me ouvir, então está muito bem. Eu acredito que o povo africano não deve estar muito colado nessa ideia de reparações e etc., porque essa aqui é uma faca de dois gumes. É outro espaço que o Ocidente vai usar para manipular a vontade dos africanos, ok? Então eu acredito que o povo africano tem potencial desde que se una, desenhe a sua agenda, desenhe a sua própria agenda de desenvolvimento na dimensão dos seus próprios interesses. Nós não precisamos de reparação nenhuma, porque a África continua a ser o continente mais rico do mundo, ok? Continua a ser um continente com qualidades ilimitadas, com capacidade ilimitada também para realizar a África e os africanos, e tudo o que nós precisamos é estarmos unidos como povo. Nós não precisamos que nos paguem, porque pagar por reparações basicamente é pagar pelo sangue dos nossos ancestrais, é nós aceitarmos uma moeda de troca por esse derramamento de sangue histórico. E eu acho que isso aqui seria outra maldição para nós africanos e nunca alcançaríamos, na verdade, o desenvolvimento, porque dinheiro é energia. E nós estaríamos a trocar sangue com energia. Nós estaríamos, nesse momento, a vender os nossos ancestrais nas dimensões espirituais, aceitando reparações. Principalmente quando nós sabemos da natureza corrupta dos atuais governos africanos e como esse dinheiro vai entrar nos cofres da África e vai aparecer magicamente nos paraísos fiscais da Europa novamente, na mão daqueles que pagaram pelo sangue dos nossos ancestrais. Então eu acho que não há necessidade. O que nós precisamos é meter as mãos na massa para trabalharmos. O continente é rico, o continente tem rios, o continente tem terras saudáveis para a prática da agricultura, o continente praticamente está inexplorado. Nós temos muito potencial para desenvolvimento. Portanto, eu não acredito que as reparações mudariam a nossa situação atualmente. Eu acredito que os africanos precisam de trabalhar para construir as suas próprias possibilidades de desenvolvimento, sem depender aqui de nenhum, porque nos deram quase 40 bilhões, nos deram não sei o que, não precisamos disso. Só precisamos tomar consciência que precisamos de nos unir para construir um futuro na dimensão dos nossos próprios interesses. Ok? É isso que eu acredito. Pedir de desculpas e assumir os erros basta? Claro que não basta. Não basta, Teresa. De forma nenhuma não basta. E como deviam ser as reparações históricas? Não deviam ser. Simplesmente não precisam de ser. Ok? Tá bom. Mais perguntas, mais perguntas. Perguntem que eu estou aqui. O vosso humilde servo está aqui para vos responder e para encaminharmos essa pergunta, né? E encaminharmos aqui a nossa conversa. Vamos, vamos. Fora a questão dos valores, há especialistas que dizem que um pedido de perdão fará uma reparação e trará paz aos nossos ancestrais por tudo o que passaram. Meu irmão, é preciso entendermos o seguinte: o perdão não existe. Nos nossos sistemas filosóficos de pensamento em África, não existe a ideia de perdão. O perdão em África, ele é resultado do arrependimento do indivíduo e da mudança de comportamento de forma a comatar os erros que ele cometeu. A ideia de que uma palavra chega para perdoar um indivíduo não existe em África. Em África, nós somos responsáveis pelos nossos erros, responsáveis pelas consequências de tudo o que fazemos. Portanto, não existe uma palavra de um pedido de perdão público que pode mudar a realidade de que nós fomos violentados historicamente, que nós fomos invadidos, que nós fomos escravizados, traficados, tratados como animais e ainda por cima, depois disso tudo, criou-se um sistema que funciona a nível global, que é chamado, que tem as suas fundações assentes no racismo, que se dedica a manter a continuidade de subalternização do povo preto em todo o mundo,
dentro de estruturas raciais que amplamente protegem os interesses do povo branco ou daqueles que nos colonizaram no decorrer da história. Portanto, não há perdão capaz de dar paz aos nossos ancestrais. O que dará paz aos nossos ancestrais é a reconstrução da nossa civilização. É quando nós decidirmos entre nós fazer um comba nacional por aqueles que foram. Quando nós restaurarmos a nossa civilização, cultuarmos os nossos ancestrais, isso sim dará paz aos nossos ancestrais. Agora, alguém que te espetou uma faca e em seguida te pediu desculpas, isto não apaga a realidade de que você poderá morrer, poderá sofrer de uma infecção severa e morrer, mesmo com pedidos de desculpas. Portanto, é isso que nós temos que entender da nossa condição. O colonialismo, a colonização, foi uma faca enferrujada, espetada no estômago de África. E por mais que o próprio colono nos peça desculpas por nos ter enfiado uma faca enferrujada no estômago, isso não muda a realidade de que a África está a morrer todos os dias por causa da infecção causada por essa mesma faca. Ok, obrigado. Obrigado pela pergunta, Teresa. Matondo, numa altura em que verifica-se a ascensão de uma nova multipolaridade global, qual acha que deve ser o posicionamento dos países africanos? É o seguinte, a multipolaridade que nós assistimos, ela tem as suas funções específicas e tem os seus objetivos específicos. Nenhum dos objetivos inclui os africanos como beneficiários deste ambiente global que nós assistimos, de confrontos de superpotências e etc. A África precisa de isolar-se. É o que eu acho. Na minha ótica, nós vamos resolver os nossos problemas quando estivermos longe da influência das instituições ocidentais, que são os centros de manobramento das políticas imperialistas internacionais. Quando nós sentarmos entre nós para discutirmos entre nós como irmãos, aí podemos começar a pensar. Mas enquanto os imperialistas dependermos das instituições deles para termos educação, para termos saúde, para educarmos as nossas crianças, nós nunca teremos paz, porque cada africano que é influenciado por essas instituições, ele está a ser treinado para defender os interesses dessas instituições e não os interesses africanos. Só um minuto. Gostaria que falasse de forma mais profunda, clara, sobre a questão do resgate cultural. Ainda há muita gente a fazer confusão quando fala-se de voltar às origens e valorizar o que é nosso. O resgate cultural simboliza apegar-se a tudo apegar-se a tudo que a cultura nos traz, apesar de muitas coisas não fazerem sentido no contexto atual. Por exemplo, a questão da dança ganesa Uganda, não estou em erro, que tem girado nas redes sociais, mas que parece uma dança promíscua e íntima. Vamos entender aqui algo rapidamente sobre a questão da dança. É claro que as pessoas chamaram a atenção aqui por eu ter postado a dança Bikutsi da Tanzânia. Pois, eu vou falar sobre a dança Bikutsi. É o seguinte, você não pode julgar uma cultura sem você conhecê-la, sem você experienciá-la e sem você vivê-la. Uma das coisas que define a aplicabilidade prática de uma cultura é o seu objetivo e a sua meta, ok? Antes de você criticar uma cultura, você deve ter conhecimento sobre qual é o objetivo disso. Por que isso? Por que isso acontece? Só assim você tem condições de olhar para aquela cultura, para se despir daquilo que é as suas regras morais e etc. Porque cada cultura tem o seu próprio sistema, ok? Ético, de valores e de pensamento. O que você muitas vezes vê como promiscuidade devido à visão religiosa colonial, é preciso deixar aqui claro que a questão da moral, a questão
essa questão moralista que nós temos, ele é um produto exclusivo da religião colonial, porque nós temos os nossos sistemas éticos e de valores que diferem contrariamente sobre aquilo que é apresentado dentro das questões religiosas. Por exemplo, você sabia que o comportamento homossexual em África já existia, ok? Já existia em África. Muitos dizem, isso não existia em África. Não, eu vou te dizer a verdade. Existia. A professora a curandeira Sobon Fusomé, no livro Espírito da Intimidade, ela já fala sobre homossexuais, mas não fala da forma que você quer ouvir. Ela fala sobre os guardiões, ok? Sobre os guardiões. E a questão dos guardiões não é a questão sexual, é a questão de construção de possibilidades, é a questão de construção de valores dentro de uma comunidade. E muitas vezes quando tu vens e falas assim, se o coisa se... nós estamos aqui a divulgar essas questões do homossexualismo, a falar sobre isso porque os homossexuais são mortos, são isso, aquilo. Se você na África pré-colonial, você não vai encontrar essa questão de matar homossexuais. Por quê? Porque nós tínhamos um entendimento sobre essa questão, sobre essa condição que se manifestava em determinados indivíduos. Então nós observávamos essa questão dentro da nossa própria ética e da nossa perspectiva cultural. Mas a partir do momento em que você observa um indivíduo e vai buscar as lentes da religião colonial para você determinar o que é o indivíduo, normalmente você vai partir para a violência. A violência contra indivíduos que têm essa condição em África não é exclusiva da África, porque não há registros que em África que perseguia os homossexuais, matava os homossexuais, não há nada disso. Isso é uma prática que vem com o próprio colonialismo, porque o colonialismo ele tenta redefinir as sociedades dentro dos seus próprios padrões, e os seus padrões são violentos demais para as questões africanas e logo geram violência. A perseguição de homossexuais, normalmente em África, é algo que acontece dentro de um contexto extremamente novo, que tem a ver com a indoutrinação religiosa. A indoutrinação religiosa é que cria a mentalidade de perseguição e assassinato e boicote, etc. Porque quando tu entras dentro da cultura africana, nós sabemos como coabitar e coexistir com essas pessoas, ok? Com pessoas nessa condição. Pronto. Agora, eu vou falar o seguinte aqui tem um ponto muito importante, o Bikutsi, né? O Bikutsi é uma cena fixe, mas eu vou dizer-vos o seguinte. Você, por exemplo, se você ver uma momoila dentro das metrópoles, com os seus de fora, o que é que te vai vir na cabeça? Que está a mostrar os seus fora, que é promíscua, que é não sei o quê. Você consegue chamar uma mulher momoila que está a andar e não sei o quê, que está a andar com os seus de fora, ok? De promíscua, de prostituta, que está a fazer prostituição? Não, ok? Porque a nudez em África, ela obedece às questões culturais e às questões do próprio determinismo geográfico em si. A mulher fica com os seios de fora a parejar mais para manter os seios em pé. Existem vários fatores, que são fatores culturais, que são fatores relativos, primeiro, à questão do determinismo geográfico, a norma que define o aspecto central da determinação geográfica, é o ponto número 1. Depois tu tens os aspectos culturais. Mas uma mulher naquelas condições, se ir para a cidade onde as pessoas foram doutrinadas pela igreja que a nudez é pecado e etc., você vai olhar para aquela mulher e vai falar que ela é promíscua, vais querer tapar os seios dela, mas não há necessidade. Mas você vai fazer isso por quê? Porque nas metrópoles onde você está, o espírito cultural é diferente das nossas zonas, ok? Originais. Porque nós temos o respeito pela nudez. Na metrópole você não tem o respeito pela nudez, porque a nudez te conduz à lascívia e ao pensamento promíscuo. Já nas nossas culturas, nas nossas zonas no interior, a nudez não tem nada a ver com promiscuidade. Portanto, são essas pequenas diferenças. Quando tu vês as mulheres a dançarem o bikutsi, elas estão a dançar dentro de uma perspectiva cultural. Estão a dançar dentro de uma perspectiva da sua própria cultura. Tu tens que ver o que é que elas invocam e qual é o objetivo daquela dança dentro daquele contexto. Agora, se você vive dentro da igreja católica, vive dentro de uma igreja evangélica, sai daí e vai logo para uma comunidade, encontra as mulheres a dançarem aquilo, você vai chamar aquilo de promiscuidade. Vai chamar de atraso, vai chamar sei lá de quê. Mas não. Toda a cultura tem o seu próprio objetivo. Então esse ponto está respondido. Obrigado pela pergunta.
Qual é o teu ponto de vista sobre a tentativa de golpe de Estado engendrado por Christian Malanga no Palácio Presidencial no domingo passado? Elisandro Ambrosio, obrigado pela pergunta. E estou com muitas saudades tuas, meu irmão. Deixo-te já um caloroso abraço aqui e vou começar por te responder da seguinte forma. Christian Malanga, quando você olha para essas questões do golpe de Estado em África, é uma pena e é uma vergonha ao mesmo tempo. Não que as aspirações dos povos em quererem se libertar não sejam legítimas, mas nós temos aqui uma questão mais profunda que se prende na questão do financiamento. Quem financiou Christian Malanga na RDC? Quando vais ver a história do Christian Malanga, quando vais ver as pessoas que foram encontradas com eles, eram agentes da CIA, especialistas altamente treinados que conduziam essa questão do próprio golpe de Estado. Ou seja, em África, você tem sempre que se aliar ao estrangeiro que também tem os seus interesses para você vir defender algo que é do nosso interesse. Mas quando você defende aquilo, aquilo automaticamente passa a ser do interesse deles. Porque toda gente que vem à África para trabalhar desta forma, para ter um golpe de Estado, automaticamente, quando conseguir o poder, ele já sabe a quem vai servir. Portanto, é sobre isso que nós precisamos de ter muita atenção. Há necessidade de libertação, há necessidade dos povos africanos lutarem por um futuro melhor, lutarem para a deposição de governos tiranos, ditaduras, etc., governos que não foram eleitos democraticamente. E atenção, eu quando utilizo esse democraticamente, cabeça me dói, mas vou dizer o seguinte: Christian Malanga estava a ser financiado pela CIA e eu não acho que esse tipo de revolução que a África precisa. A África não precisa de revoluções financiadas por pessoas que têm interesses antagônicos aos nossos enquanto africanos. A África não precisa disso. E eu sempre que vejo africanos a serem financiados para promoverem a violência no interior do continente, entristece-me profundamente, Ambrósio. Profundamente fico entristecido. Mas pronto. Vamos falar aqui de outras coisas. Então eu acho que o meu ponto de vista é esse. Christian Malanga não estava sozinho. Christian Malanga estava com agentes da CIA quando estava a perpetrar essa missão. E eu acho que correu o risco e pufas, ficou no terreno. Vamos, meus irmãos, vamos embora. Mais perguntas, mais perguntas. Mais perguntas, queremos perguntas. Vocês, como é? Vocês queremos conversar com o Cotizido. Estou aqui para vocês me fazerem perguntas. Vocês não me fazem perguntas. Eu não sei quando é que vou estar aqui novamente. Façam perguntas, quero conversar com vocês. Vá lá, perguntem-me. Perguntem-me. Ambrósio, deixa eu ver. Deixa eu ver se consigo pôr o Ambrósio aqui. Não consigo.
Vamos lá, aqui tem uma pergunta que vamos responder. Fora das questões políticas e sociais, vamos falar sobre a questão de relacionamentos em África, dentro e fora da África, a forma de se relacionar e entender de muitos africanos. O que simboliza o amor para ti? Quais são os valores mais importantes dentro de um relacionamento? Muito bem. Vamos responder aqui, vamos responder. A forma de se relacionar hoje em dia de muitos africanos. Os africanos têm várias formas de se relacionar e provavelmente as iniciações nas questões afetivas, emocionais e de relacionamento, todas partem da perspectiva colonial. Ou seja, a forma com que nós nos relacionamos hoje tem muito a ver com aquilo que o colonialismo nos ensina, ok? As formas afetivas e etc., envolvimento emocional e etc. Por exemplo, uma das questões que é preciso falar é que hoje em dia o africano namora. Ok, 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 ok. Ok, ok, vamos lá ver aqui essa pergunta que simboliza para ti. Há um aspecto que é muito importante aqui. Não entendi a pergunta. É melhor repetir novamente a pergunta e ser direta ao assunto. E estou com a bateria baixa. Se eu estou com 10% de bateria, 10% de bateria e provavelmente vou perder aqui a live porque não consigo. Deixa eu ver aqui. Yeah.